Meu nome é Ana Luísa Trindade e hoje a gente vai falar um pouco sobre a atomística, que é um dos tópicos da química que mais cai na UERJ. Bom, a atomística é a área da química que estuda o átomo e suas propriedades. Como a gente pode pensar nisso? Botando uma pedra como exemplo, se a gente quebrasse a pedra diversas vezes, até achar a menor parte dela, essa seria o átomo. E é isso que a gente estuda, a menor parte da matéria. Como diz aqui, o átomo é a unidade básica da matéria que compõe todas as substâncias que existem. Aqui a gente vai ver um pouco da estrutura do átomo. O modelo que a gente conhece mais assim é dividido em duas regiões, que é o núcleo e a eletrosfera. E no núcleo estão as partículas positivas, todas aglomeradinhas, e as neutras, que a gente chama de prótons e nêutrons, respectivamente. E a segunda parte, que é a eletrosfera, é dividida em 7 órbitas, que possuem cada uma energia fixa, que aumenta à medida que a distância do núcleo aumenta. E essas órbitas, elas são nomeadas da letra K à letra Q, sendo a órbita K a de menor energia. Sendo assim, a mais próxima do núcleo, consequentemente, a Q seria de maior energia, porque é a que está mais distante do núcleo. Aqui a gente vai falar um pouco sobre essa relação dos elementos do átomo e a tabela periódica. Número atômico. Bom, primeiro, esse quadradinho aqui é o que a gente vê na tabela periódica. Cada átomo, cada elementozinho tem o seu quadradinho e tem umas especificidades acerca deles. Por exemplo, cada um tem o seu número de massa, cada um tem o seu símbolo e cada um tem o seu número atômico. O número atômico é a identidade do nosso elemento. A gente pode até confirmar isso, porque se a gente for olhar para a tabela periódica, ela está disposta em ordem crescente de número atômico. O primeiro elemento, que é o hidrogênio, é 1. A partir dele é 2, 3, 4, 5. Da esquerda para a direita, consequentemente de baixo para cima. O número do átomo é representado pela letra Z, e indica a quantidade de prótons existente no núcleo de cada átomo. Isso o próton, como eu já tinha dito antes, é a partícula positiva do átomo. Assim, a definição de elemento químico é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico, como disse, a identificação do elemento. Já o número de massa é representado pela letra A, e tem algumas relaçõezinhas matemáticas acerca desses elementozinhos. Por exemplo, o que seria a massa? A massa seria a junção de tudo que tem no núcleo, e são os prótons e os nêutrons. Logo, a gente vê essa relaçãozinha aqui. Por que tá Z e não P, que é o número de nêutrons? Porque quando o átomo é neutro, ou seja, quando ele não tem carga, quando propriamente dito o Z é diferente de E, que são os elétrons, pode-se dizer que o número de prótons é igual ao número atômico. A letra Z significa o número atômico e a letra P, número de prótons. Por isso, a gente pode usar nas fórmulas tanto Z quanto P, dependendo se for um cátion ou um ânion, ou um átomo neutro. Agora, falando um pouco sobre semelhança atômica. Muitas questões da UERJ, as questões da UERJ em geral, elas abordam esse tema de atomística de duas formas. Ou elas pedem para você localizar alguma coisa na tabela periódica pelo número atômico, para você poder fazer o resto da questão, ou ela trabalha com a comparação de átomos. Por quê? Porque existem algumas semelhanças entre eles. Aqui a gente listou essas 4 semelhanças. Isótopos são quando 2 átomos apresentam o mesmo número de prótons. Ok? Uma dica que eu dou é vocês repararem nessa letrinha aqui. Isótopos, Pzinho, mesmo número de prótons. Dica que eu aprendi no ensino médio. Próximo. Isótonos, Nzinho, mesmo número de nêutrons. Isóbaros, diferenciado esse, mas a gente olha aqui para esse Azinho, número de massa, porque o número de massa é representado como A. Isoeletrônicos, esse é o que menos cai. Quando 2 átomos apresentam o mesmo número de elétrons. Elétrons que também podem ser representados com o Z. Se o átomo for neutro, o Z é igual ao E, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Entretanto, se fosse um cátion ou um ânion, seria diferente, então a gente não poderia mais dizer que o Z é igual a E. Então foi isso, a gente deu aqui uma penteada na atomística, porque é um assunto denso, mas na UERJ ele é cobrado de forma
mais rasa, mais superficial, abordando só essas particularidades que a gente falou aqui. E é isso, galera.